passagem bíblica que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que hoje nós possamos se alegrar por tornar a internet a casa do Senhor, que a nossa casa seja a casa do Senhor, e vamos louvar Ele juntos. Olá, gente! Estamos ainda no isolamento e gravando mensagens, já que não podemos nos reunir para a celebração, podemos compartilhar através da tecnologia aí a palavra de Deus. E o tema da minha meditação de hoje é um tema muito amplo, sobre o sofrimento humano.
Não tenho pretensão aqui de expor esse assunto com profundidade, né? Visto a sua complexidade, amplitude e também o sofrimento na particularidade de cada pessoa. Porque tem muitas causas do sofrimento e tem muitas formas que as pessoas enfrentam o sofrimento, lidam com o sofrimento. Há muita literatura escrita sobre isso, tentando responder por que sofremos, mas o nosso enfoque aqui é a Bíblia, né? A Bíblia trata esse tema do sofrimento, podemos dizer de capa a capa. Em toda a Bíblia você vai encontrar a história de pessoas que sofreram. A diferença da Bíblia em relação a outros livros que ensinam como a pessoa lidar com o sofrimento, a Bíblia vai não somente mostrar a causa do sofrimento, os propósitos do sofrimento, mas mostrar que Deus está conosco enquanto passamos por sofrimentos. Nesse momento da nossa história, Deus está conosco. Cada um de nós está sofrendo de maneira diferente diante dessa pandemia, né? Mas fato é que o Deus da Bíblia está conosco. Muitas pessoas entram em crise, cristãos também entram em crise sobre o sofrimento e perguntam por que eu estou sofrendo, por que um cristão sofre? Será que é algum pecado? Será que Deus está me castigando? Por que eu preciso sofrer? Por que nós precisamos sofrer? É um tema realmente instigante, muito profundo, precisaríamos muito tempo para abordar o assunto, mas eu vou limitar ao tempo aqui dessa gravação, né? O sofrimento, ele é variado de várias formas e atinge a todas as pessoas. Há tanto o sofrimento físico quanto o sofrimento emocional. O medo, a ansiedade, né, provocam sofrimento, a solidão, a perda de um ente querido, a perda de emprego, a culpa, o casamento que acaba. Há muitas causas do sofrimento. Porém, a causa principal, conforme a Bíblia, e eu tenho falado um pouco nas outras mensagens, o que a Escritura, o que a Bíblia revela, é que o sofrimento tem como causa primária, original, a decisão de Adão e Eva em desprezar aquilo que Deus valorizava e apreciar, né, desejar aquilo que Deus proibiu. O pecado de Adão e Eva trouxe o sofrimento para eles e para todos nós. Eu já falei isso em outros momentos. Mas é importante lembrar, porque Gênesis 3 declara que o trabalho que nós temos, que Adão teria, passaria de ser uma coisa prazerosa, alegre, em algo penoso. Diz que a gravidez de uma mulher seria com dores, o parto seria com dores, com sofrimento. Ou seja, o trabalho e a geração de filhos que eram para ser experiência incrível, e ainda né? Mas seria só prazerosa, passou a ser com dificuldade e dor. Eu acredito que neste exato momento, algumas pessoas estão sofrendo, e em virtude de alguns fatores. Primeiro, algumas pessoas estão sofrendo por fator da própria natureza, né? Poluição, desmatamento, temporal, frio, calor, quer dizer, sofrem em consequência da própria natureza ou da ação do homem na natureza. Há pessoas que nesse exato momento estão sofrendo porque tomaram decisões erradas na vida, ou falaram coisas que não deviam ter falado, ou reagiram de uma maneira errada a uma certa situação. Provérbios 21, 23 diz: quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. O que falamos pode trazer alegria ou sofrimento. Também há pessoas que estão sofrendo neste momento por causa da economia, né? As finanças, desemprego, ou a administração do país, as questões mundiais da economia, algumas decisões em suas finanças pessoais também estão gerando sofrimento.
Tantas causas do sofrimento, não é? Há o sofrimento também causado por outras pessoas. Maldade de outras pessoas que causaram a alguém, né? Então, há muitas causas para o sofrimento. Há o sofrimento físico por uma questão de doença, alguma coisa hereditária, ou por maus hábitos alimentares, ou um descuido no corpo, pessoas estão sofrendo. O fato é que há muitas causas. Mas, em resumo, você pode estar sofrendo pelo fato de você estar vivo. Só quem está vivo sofre. Pelo menos é o que a Bíblia diz em relação àqueles que creem em Jesus. Quando acabar a vida aqui, deixarão todo o sofrimento e viverão a vida com o Senhor sem sofrimento, sem dor. A terra aqui não é o céu. Não nos enganemos. Aqui não é o céu, aqui é a terra. E na terra há aflições, há trabalho, há dificuldades. O pastor Rick diz que a vida é uma sucessão de problemas. Eu gosto sempre de lembrar dessa frase dele. A vida é uma sucessão de problemas. Quando nós vencemos um, surge outro. Mas não uma visão fatalista de que a vida é um problema em si mesmo, mas é que as circunstâncias vão trazendo problemas e, em consequência, sofrimento. Vamos examinar o texto bíblico, né? Vamos focar aqui na Bíblia sobre o sofrimento. Não estou fazendo aqui uma pregação, mas um estudo bíblico, tá? E o texto que eu queria que você abrisse a sua Bíblia está em 1 Pedro, capítulo 4, verso 1 ao 19. Você pode abrir a Bíblia aí com calma. Eu não vou ler o texto todo agora no início, eu irei lendo e comentando, tá? Como mais um estudo. Primeiro eu queria, repito, 1 Pedro 4, 1 a 19. Primeiro eu quero ler o verso lá no meio do texto, que é o verso 12, que diz assim: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhe estivesse acontecendo. Quero começar com esse texto aqui. Não se surpreendam, não sejam pegos de surpresa, né? Não fiquem admirados que algo está acontecendo. Não se assustem. Não achem estranho. E ele completa no final do verso: como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. O apóstolo Pedro usa aqui a figura de um metal que é purificado pelo fogo, né? Mas ele está dizendo: não fiquem surpresos que os problemas, que o sofrimento venham sobre vocês. Claro que o enfoque dele aqui é o sofrimento por causa da perseguição que os cristãos da época estavam vivendo, e nós vamos lembrar aqui durante o estudo. Aqui o apóstolo Pedro está dizendo, nesse verso 12, que o sofrimento que vem de Deus aqui, ele é pedagógico, né? Pedagógico. O sofrimento aqui vem para nos aperfeiçoar, para nos provar e não para nos destruir. Quando o metal é colocado no fogo, ele retira, o fogo aquece e retira as impurezas, e o que sobra é o metal puro. Assim vem sobre nós os problemas, as provações, que nos aperfeiçoam, que nos purificam, que tiram de nós as coisas, o pior de nós, e nos levam a ser pessoas melhores. Vamos ao início do texto então. Só citei aqui no meio para mostrar isso, né? Não achem estranho, não se surpreenda que um problema está vindo sobre você. Não se assuste, não ache que é algo extraordinário. Estamos vivos e enfrentamos sofrimentos, problemas, todos nós. E no início do texto, verso 1 ao 11, que nós vamos ler, o apóstolo Pedro aqui apresenta o propósito de Deus ao permitir o sofrimento. Podemos dizer que o apóstolo vai mostrar o lado bom do sofrimento. Se pode ter um lado bom, é o que Pedro vai mostrar aqui, né? E ele ensina que alguns sofrimentos que vêm sobre nós é uma maneira que Deus está nos ensinando a viver melhor e a evitar o mal. Vamos ler primeiro o verso 1 e 2. Diz o verso 1 e 2:
Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Resumidamente, Pedro ensina aqui que pelo sofrimento na cruz, Jesus venceu o pecado para que nós também vençamos e vivamos para agradar a Deus. O final é agradar a Deus. O sofrimento nos ajuda a vencer o pecado. O sofrimento faz o pecado perder o poder sobre a nossa vida. Por um lado, podemos dizer que o pecado gera sofrimento. O fruto, o resultado do pecado é sofrimento. A colheita da semente do pecado é o sofrimento. A pessoa peca, vai sofrer. É o que a Bíblia mostra. Mas por outro lado, quando a pessoa sofre, esse sofrimento vai amolecendo o seu coração e pode levar a pessoa a se afastar do pecado. Ela vai perceber que o pecado que ela cometia gerou sofrimento na vida dela, e esse sofrimento vai, racionalmente, a pessoa tem que chegar à conclusão: poxa, eu tenho que me afastar dessas coisas, porque isso me gera sofrimento. Então o sofrimento me quebranta para eu me afastar do pecado. Esse é o benefício do sofrimento que Deus permite na nossa vida. Vamos ver verso 4 ao 6. Pedro ainda diz: no passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Eles achavam estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo, o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo, segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. Pedro diz que quando a pessoa decide viver da maneira que agrada a Deus, os amigos, os que participavam com ele das festas, ficam surpresos, acham estranho que agora ele não quer mais fazer aquelas coisas. Os amigos: poxa, mas por que a pessoa deixou eu fazer aquilo? Pedro mostra para nós que, ao mesmo tempo que eles acham estranho, é uma oportunidade para nós mostrarmos que a vida não se resume aos prazeres deste mundo, e que mostrar que há uma alegria superior pela vida que vem do Espírito Santo. Eu lembro que quando eu era jovem, eu me vejo nesse texto que Pedro está dizendo, e achava natural todo o envolvimento com os prazeres, com a bebedeira, enfim. E quando eu tinha uns amigos que eram cristãos e que não se envolviam nisso, eu ria deles, eu achava eles quadrados, o que estão pensando, né? Mas quando eu encontrei a Jesus e o Espírito Santo, eu percebi que há uma vida melhor, maior, superior, uma alegria permanente, constante, pela presença de Deus na minha vida. Há uma alegria superior, diz o apóstolo Pedro, pela presença do Espírito Santo. Verso seguindo aqui, versos 7 a 11, diz o apóstolo Pedro: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo o sempre. Nesses versos, o cristão é chamado a viver lembrando que Jesus pode voltar a qualquer momento, e que precisam escolher as coisas que contribuem para a sua fé e que os deixe preparados para se encontrar com Cristo. Aqui nós vemos que
ao olhar para Jesus, a volta de Cristo, que o sofrimento é temporário, que é transitório, que o cristão, enquanto aguarda a volta de Jesus, ele é encorajado a exercer fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Ou seja, o sofrimento ele não tem que nos colocar num casulo, nos oprimir, nos sentir, né, injustiçados, não. O sofrimento tem que nos levar a olhar que o sofrimento ele é transitório e que há outras pessoas que estão sofrendo e que nós temos em nós recursos, dons, capacidades, habilidades para ajudar outras pessoas que estão sofrendo também, a outras pessoas. O sofrimento nosso e o sofrimento das outras pessoas tem que nos ajudar a manifestar esse amor aos outros, a solidariedade. O sofrimento em nós ele tem que nos sensibilizar para enxergar o sofrimento dos outros, termos compaixão pelos outros, tornar-nos pessoas mais tolerantes, generosas. Podemos aplicar, né, que o sofrimento ele tem que nos levar a abrir o bolso, o coração e a casa para ajudar outras pessoas, a outras pessoas que precisam de nós. Temos que ser solidários. Se você analisar as grandes campanhas humanitárias no mundo, as pessoas envolvidas, geralmente, quase na totalidade, são pessoas que passaram por dor e sofrimento em algum momento da sua vida, então estão dispostas a ajudar outras pessoas que também estão sofrendo, se solidarizam, né, com quem está sofrendo. Vamos ler verso 12 ao 14. O 12 eu já li, né? Mas vou repetir. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. O sofrimento aqui mencionado pelo apóstolo Pedro, provavelmente é a perseguição e com a perseguição, o que em consequência provavelmente aconteceria com os cristãos da época seria a prisão e a morte. Quem estava lendo a carta, aqueles estavam sofrendo perseguição e poderiam ser presos e morrerem. Essa era a situação. Então o apóstolo Pedro ensina a eles que eles deveriam se alegrar no sofrimento. Mas como assim eles poderiam se alegrar no sofrimento nesse contexto, né? Pedro diz para eles, olha, o sofrimento de vocês é temporário, mas a glória é eterna. É como uma mulher que sofre para dar à luz. O seu sofrimento será transformado na alegria de ter um mundo novo, uma pessoa nova nas suas mãos, né? Assim é o sofrimento que eles estavam passando, que talvez você esteja passando. Né? Olhar para o sofrimento não como um fim em si mesmo, mas saber que isso terminará um dia e que você usufruirá da glória com Deus. Olhemos um pouco para o que o apóstolo Paulo escreveu. Nós vamos ver em vários textos, eu não vou conseguir ler aqui, mas você vai ver em 2 Coríntios 4, por exemplo, que Paulo se alegrava no sofrimento, porque ele entendia que as coisas espirituais estavam acima das materiais, né? Que o futuro que estava reservado a ele era melhor que o presente, que a eternidade com Deus tinha mais valor do que o tempo, né? Paulo se alegrava porque sabia que Deus estava no controle de cada situação, conforme ele escreveu em Romanos capítulo 8. E assim, nós precisamos olhar para o sofrimento como Paulo olhava, com uma ótica da glória futura. Ele escreveu, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Não dá para comparar o que você sofre com o que Deus tem preparado de glória para ti. Romanos 8, 18. E também ele disse que porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Como o pastor Hernandes Dias Lopes escreveu, o céu explicará para nós todo o mistério do sofrimento. Vamos entender, né? Todo o mistério do sofrimento quando estivermos no céu.
Para o cristão, Cristo está presente com ele no sofrimento. Nas noites escuras da alma, Deus está conosco, né? Jesus prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos olhar verso 15 ao 18? Diz o texto: se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Gosto do que o pastor Hernandes Dias Lopes comenta desse texto. Ele diz assim, que nem todo sofrimento é da vontade de Deus, conforme Pedro aqui escreveu, e que nem todo sofrimento glorifica a Deus. Há os sofrimentos provocados pelo próprio homem, mas também Pedro desafia o cristão, que o cristão não deve ser um gerador de problemas, de sofrimento nos outros. O cristão deve respeitar a vida dos outros, a vida alheia, os bens dos outros, né? A honra alheia, tem que respeitar. O cristão deve perguntar-se: por que estou sofrendo? Estou envergonhado ou glorificando a Deus no meu sofrimento? Por que eu estou sofrendo? É algo que vem de Deus? Ou eu estou envergonhando a Deus com as coisas que estou fazendo que estão gerando sofrimento? A minha vida, no meu sofrimento, eu estou ajudando outras pessoas a conhecer o Evangelho ou afastando as pessoas do Evangelho? Estou chegando ao final do texto, no verso 19, e chegando ao final dessa meditação, leio o verso 19. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem. Confie em Deus quando você estiver sofrendo. Pedro ele exorta os cristãos a entregarem suas vidas a Deus, ao cuidado de Deus. Provavelmente nunca entenderemos o porquê estamos sofrendo, a dificuldade do sofrimento. Mas precisamos crer que Deus está conosco no sofrimento e continuará cuidando de nós como cuidou até agora. O sofrimento é mais uma oportunidade de nos entregarmos a Deus. Oportunidade de fazermos o bem a outros que estão sofrendo e testemunharmos a nossa fé. No momento do nosso sofrimento, podemos tentar encontrar uma causa, né? E poderemos não entender se há algum benefício naquela situação. Porém, se você olhar na Bíblia a história de pessoas, você vai ver que há relato de pessoas que sofreram e que mostra que Deus estava com eles no momento do sofrimento. E Deus está contigo também no momento do sofrimento. A Bíblia vai mostrar que Deus também transformava algumas circunstâncias para o bem daquelas pessoas que estavam sofrendo. E mesmo quando Deus não mudava a situação, não mudava a circunstância, aqueles homens, aquelas mulheres, eles não perdiam a alegria, porque a circunstância não mudava. Porque como diz Abacuque, né? Que mesmo que a colheita não dê seu fruto, vou continuar confiando em Deus. Como diz Neemias, que a alegria do Senhor é a minha força. É a minha força. Não circunstância. É a alegria que vem do Senhor. Se um cristão, se uma pessoa passa por adversidade, não significa que Deus deixou de ser soberano em sua vida. Porque a nossa relação com Deus, ela não pode ser baseada somente em receber bênçãos. E ficar aborrecido quando não é abençoado. Não. A nossa relação com Deus tem que nos levar a amadurecer na fé. E usufruir da presença de Deus, da companhia de Deus, da comunhão com Deus enquanto lutamos com os problemas.
e crendo que as nossas adversidades, os nossos problemas não fugirem do controle e da soberania de Deus. Amém? Não fugir. Deus continua cuidando. Queridos, quero concluir dizendo que ninguém gosta de passar por adversidades. E, dentro das possibilidades, nós talvez tentamos fazer o possível para evitar as aflições ou sofrimento. Mas Jesus disse: no mundo vocês tereis aflições, mas anime-se, seja encorajado. Para aquele que crê em Jesus, todo sofrimento um dia cessará. A Bíblia diz que, em Apocalipse 21, que Deus enxugará toda lágrima dos nossos olhos. Então, neste momento, se você está sofrendo alguma situação, leve a sua dor ao Senhor Jesus. Chore com Deus. Apresente a Ele o seu sofrimento. E receba de Deus o consolo, a cura, a força, o ânimo, a restauração. O Salmo 10, verso 14, o último texto que quero ler, diz: mas tu, Senhor, enxergas o sofrimento e a dor. Observa-os para tomá-los em tuas mãos. Por isso, Senhor, o homem pobre, sem recursos, confia absolutamente em ti. Tu és conhecido como a esperança dos que perderam toda a esperança. Repito, tu és conhecido como a esperança dos que perderam toda a esperança. Que assim seja. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eu sempre agradeço aqui, Pai, pela Tua palavra, que não nos deixa desesperados, não nos deixas perturbados, não nos deixas agoniados, porque a Tua palavra revela a nós que o Senhor está conosco. Que bênção, que maravilha, Pai. E, Senhor, eu quero nesse momento me unir com aquelas pessoas que porventura estejam passando por sofrimento. Eu não sei a causa, Pai. Eu não sei a causa. Talvez por culpa delas mesmas, talvez por culpa de outras pessoas, talvez por causas naturais, talvez por doença, não sei. Mas o que eu sei, Pai, posso orar a Ti, é pedir que o Senhor manifeste nessas vidas a Tua presença amorosa, cuidadora, que o Senhor a visite a cada um, que o Senhor também convença as pessoas dos seus erros e decidam mudar de vida e evitar o sofrimento. Opere na vida de cada um de nós, Pai. Nesse momento, na humanidade de sofrimento, de desespero, que o Senhor seja a esperança, como nós acabamos de ler. E que vivamos, Pai, superamos todo o sofrimento com a Tua ajuda, crendo que a nossa vida é preciosa nas Tuas mãos e crendo que um dia todo o sofrimento cessará para aqueles que creem em Jesus. Assim eu oro e peço a Tua bênção sobre todos nós, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Descansar sem Tuas mãos, perdido estou, guia-me por Teu amor. Ó Senhor, de Ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de Ti eu preciso. Se estou perdido, encontro a graça, e onde a graça Tu estás. Se estás aqui, a liberdade, Tua vida em mim é santidade. Ó Senhor, de Ti
que minha vida cante a ti. Se eu não conseguir mais suportar,